O céu do Caribe parecia calmo, mas sob aquelas nuvens quentes e imóveis avançava lentamente um colosso de aço, tão grande que parecia cortar o horizonte ao meio. Era o USS Gerald R. Ford, o mais poderoso porta-aviões já construído pelos Estados Unidos, navegando em direção às águas próximas da Venezuela. Seu convés abrigava dezenas de aeronaves, helicópteros e caças F-35 prontos para decolar, enquanto milhares de marinheiros seguiam ordens precisas, cada um consciente de que aquele movimento não era uma simples missão de rotina. O mar tremia sob o peso daquele gigante, e junto dele vinham destroyers e submarinos nucleares, formando um grupo de ataque que lembrava os tempos mais tensos da Guerra Fria. Oficialmente, Washington alegava que a missão era parte de uma operação de combate ao narcotráfico e ao contrabando no Caribe, mas poucos acreditavam nisso. Analistas militares afirmavam que a presença de um porta-aviões nuclear era um gesto político, um aviso direto ao governo de Nicolás Maduro. Desde o início do ano, as relações entre os dois países vinham se deteriorando, com acusações de espionagem, sanções econômicas e uma série de discursos inflamados. O envio da Gerald R. Ford foi a confirmação de que a Casa Branca estava disposta a usar o poder naval para pressionar Caracas, e isso acendeu um alerta vermelho em toda a América do Sul. Na costa venezuelana, pescadores foram os primeiros a notar algo estranho. O mar parecia mais agitado, e aviões desconhecidos começaram a cruzar o céu ao entardecer. À noite, pontos luminosos piscavam no horizonte, luzes de navios de guerra. As comunidades costeiras, acostumadas a um cotidiano simples, começaram a ouvir rumores sobre a aproximação de uma frota americana. Enquanto isso, na capital, o governo de Maduro reagia com discursos inflamados. Em cadeia nacional, o presidente denunciou uma provocação imperialista e colocou em alerta máximo as Forças Armadas Nacionais Bolivarianas. Milhares de soldados foram deslocados para as bases costeiras, mísseis antiaéreos foram posicionados e caças Sukhoi russos começaram a sobrevoar as fronteiras. O Ministério da Defesa anunciou o início do Plano Independência 200, uma manobra de resposta militar para proteger o território nacional. Em poucas horas, a Venezuela se tornou um país em estado de vigilância total. O governo russo, aliado de Caracas, emitiu uma nota pedindo calma e classificando a presença americana como uma ação desnecessária e provocativa. Nos Estados Unidos, porém, o discurso era outro. O Pentágono afirmou que o deslocamento do porta-aviões era uma demonstração de compromisso com a segurança regional e que a operação tinha como objetivo neutralizar atividades ilícitas no Caribe. Mas bastava observar o tamanho da frota para entender que havia mais do que simples patrulhas envolvidas. Um porta-aviões nuclear não se move por acaso. É uma arma de dissuasão, uma mensagem flutuante, um lembrete silencioso de que o poder americano pode alcançar qualquer ponto do planeta. O USS Gerald R. Ford é, por si só, um símbolo de supremacia. Com 330 metros de comprimento, seu convés é uma cidade no mar. Possui reatores nucleares capazes de mantê-lo em operação por mais de 20 anos sem reabastecimento, sistemas antiaéreos de última geração, radares de rastreamento de longo alcance e uma tripulação de mais de 5.000 pessoas. Quando uma embarcação desse porte entra em uma região, ela não passa despercebida. Ela muda completamente o equilíbrio militar local. Em Caracas, a notícia correu rápido. As redes sociais foram tomadas por vídeos mostrando caças venezuelanos decolando, navios sendo preparados nos portos e discursos patrióticos inflamando a população. "Estamos prontos para defender nossa soberania", declarou Maduro, enquanto seus ministros denunciavam uma tentativa de intimidação. Analistas internacionais alertaram que a situação poderia escapar do controle a qualquer momento. Um simples erro de cálculo,
Um caça se aproximando demais, um radar mal interpretado, poderia se transformar em um incidente diplomático ou até em confronto direto. Enquanto isso, no convés do porta-aviões, marinheiros observavam o pôr do sol caribenho. Para muitos, aquela era apenas mais uma missão. Mas os comandantes sabiam o peso estratégico do que estavam fazendo. Satélites, aviões espiões e submarinos americanos já monitoravam a região havia semanas, rastreando comunicações e movimentos militares. A presença da frota americana servia também como um teste. Medir o quanto a Venezuela reagiria, até onde iria sua retórica e qual seria a resposta de seus aliados internacionais. O clima político na região começou a esquentar. Cuba e Nicarágua declararam apoio a Caracas, enquanto Colômbia e Brasil pediram moderação por parte de ambos os lados. Em Washington, o Congresso aprovava novas sanções e discursava sobre libertar o povo venezuelano de um regime autoritário. Tudo isso alimentava a sensação de que algo grande estava prestes a acontecer. A América Latina, que por anos viveu à sombra das grandes potências, via-se novamente no centro de uma disputa geopolítica. No mar, o porta-aviões continuava sua lenta travessia. Do alto, drones e aviões de reconhecimento sobrevoavam rotas comerciais, filmando e transmitindo imagens em tempo real para o Pentágono. A cada hora, relatórios detalhados chegavam aos comandantes. Navios identificados, comunicações interceptadas, movimentos costeiros detectados. Era uma guerra silenciosa, feita de vigilância e estratégia. O oceano se transformara em um tabuleiro, onde cada peça se movia com cautela, sabendo que qualquer erro poderia acender uma faísca. Dentro da Venezuela, o clima era de nervosismo. Em bairros populares, as pessoas se reuniam diante das televisões para acompanhar as notícias. Uns falavam em invasão, outros acreditavam que era apenas uma exibição de força. Mas o medo era palpável. As escolas começaram a ensaiar protocolos de emergência e rumores de possíveis ataques cibernéticos começaram a circular. Nas fronteiras, o exército aumentou o patrulhamento. O país, já fragilizado economicamente, mergulhava em um novo estado de tensão. Em meio a essa atmosfera densa, o USS Gerald R. Ford mantinha sua posição. À noite, o convés se iluminava com centenas de luzes, e os caças eram alinhados como sentinelas metálicos prontos para o comando de decolagem. Do alto, as câmeras térmicas captavam qualquer movimento suspeito nas águas escuras. Para quem observava da costa, o navio parecia um monstro adormecido, mas todos sabiam que bastava uma ordem para que o céu se enchesse de ruído e fogo. No entanto, por trás dessa exibição militar, havia também uma guerra de narrativas. Enquanto os Estados Unidos falavam em segurança e combate ao crime, a Venezuela denunciava imperialismo e ameaça à soberania. As manchetes se dividiam entre as versões, e o mundo observava com atenção. Especialistas lembravam que desde a crise de Cuba em 1962, o Caribe não via tamanha concentração de poder militar americano tão próxima de um governo hostil. O tempo passava, e o navio permanecia, imponente, vigiando silenciosamente as águas venezuelanas. A cada dia, novas especulações surgiam. Alguns diziam que era o prelúdio de uma intervenção. Outros acreditavam que era apenas uma pressão diplomática para forçar negociações. Mas, de qualquer forma, o impacto psicológico estava feito. O simples fato de o porta-aviões estar ali a poucos quilômetros da costa bastava para relembrar ao mundo que, em geopolítica, o poder se impõe primeiro pela presença. E assim, sob o sol implacável do Caribe, o Gerald R. Ford continuava seu curso, deslizando sobre o mar como um fantasma colossal. De longe parecia apenas uma silhueta metálica no horizonte, mas carregava em si o peso da história, da tensão e da incerteza.